Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Camisa 12, muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir, se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Já a madrugada do dia 4 de agosto, 2h43 da manhã, Faelzinho, por que você grava o pós-jogo tão tarde assim? Eu fui pro Mineirão, gravei pra TV Alterosa, depois ajudei na turma lá na logística, teve zona mista, depois a gente vai para o prédio da Alterosa e eu cheguei em casa já um pouco depois da 1 da manhã. Fiz meu lanche, fui assistir lance do jogo, entrevista, então turma, desculpa mesmo, mas por tudo que acontece, grande abraço meu amigo que sempre cobra isso, gravando, mas eu não deixo de gravar o pós-jogo para vocês, porque eu sei que vocês gostam, que vocês cobram, eu poderia estar descansando, dormindo no sono profundo, sem minhas olheiras. E quem que ajuda a gente a tocar esse projeto que já tem mais de 13 anos, que é o Camisa 12? É a KTO. Tá até de letreiro novo aqui enquanto eu conserto o outro. Turma, eu até tô com o celular aqui na mão, ó. Apostei no golzinho do Hulk, tô colocando aqui na diagonal que eu printei a tela, vamos para outro print. E apostei R$40, que ia ter mais de um gol no jogo, que as duas equipes iam marcar, que ia dar Galo ou empate, que o Galo ia fazer pelo menos um gol, que o Palmeiras ia fazer pelo menos um gol. E apostei 40 e voltou 136. O cadastro está aqui embaixo. Você pode utilizar o cupom CAMISA12, o 12 por extenso. Muito obrigado, KTO, graças a vocês a gente consegue manter esse trabalho. Antes de manter aquele ritual de falar sobre o adversário e sobre a arbitragem, queria parabenizar aqui meu amigo Thiago Scarpa. Pô, não tem nem como eu mostrar a tatuagem aqui do Scarpa, que é o cara que cuida do mosaico, de toda essa festa que envolve a partida antes do jogo. Foi assim com o Flamengo, são imagens que rodam o mundo, e quando é na Europa você paga pau, quando é na Argentina você paga pau, e às vezes atuações ruins do time fazem alguns torcedores desvalorizar essa parte da festa. Calma lá, não tem nada a ver. Vou até usar de exemplo o que acontece, por exemplo, eu divulguei que o Galo está voltando com o time de futsal. Postei lá nas redes sociais uma informação dada pelo Leandro no Cachorrada. O cara falou, tem que gastar dinheiro e com futebol de campo. Não influencia em nada. Ter a festa no mosaico com o rendimento do time. É raiva que você tem de ter sofrido empate e estar descontando em outras questões. O Atlético deu uma pausa naquelas homenagens que a medalha de honra ao mérito atleticano, que vinha sendo dada a alguns torcedores, conselheiros e jogadores. Eu acho que deveria abrir uma brecha nessa semana e conceder uma para o Thiago Scarpa, que faz festas que rodam o mundo com a massa do Galo no Mineirão. Thiago, parabéns! Novamente trabalhei no gramado ali em frente ao setor laranja e foi impressionante o barulho que o setor laranja fez. Não posso opinar sobre o vermelho, não posso opinar sobre o roxo. Normalmente quando eu vou no roxo, realmente lá a turma não é de cantar, é um setor que a turma gosta mais de assistir o jogo, é uma verdade. Porém, todos os jogos da Libertadores que eu trabalhei no gramado em frente ao setor laranja, eu não tenho isso aqui para falar. E quando tem para falar, eu falo aqui no pós-jogo, vocês sabem disso. Continuando agora no ritual, um pitaco sobre a arbitragem. Tem um amigo meu que ele estava bravo demais depois do jogo. Ele não posso revelar ele por causa do cargo dele atualmente, ele trabalha no Atlético, e ele falando, pô, mas o árbitro dava uma faltinha aqui contra o Atlético e não dava quando era o Palmeiras que fazia. Olha, teve um lance que até foi o time do Galo, o Everson foi no juiz, que eu acho que nesse lance realmente o juiz errou, mas olha a diferença da arbitragem, gente. Não era não parava o jogo em qualquer faltinha, em qualquer trombada, não deixou Palmeiras e Galo amarrarem o jogo, fazer cera, não deixou. Mais uma boa arbitragem, o segundo jogo consecutivo que elogiou a arbitragem, foi assim contra o Internacional, e dessa vez a arbitragem internacional fazendo uma boa atuação, na minha opinião, na velocidade de decisão do VAR, assim como foi em Flamengo e Corinthians. Toma essa aula de arbitragem aí, arbitragem brasileira. Sobre o Palmeiras, acho que a vantagem do Palmeiras, a maior vantagem é um treinador que está há vários anos lá, 2020, 21, 22, e aqui no Atlético nós tivemos bons trabalhos interrompidos, como por exemplo o Sampaoli, que teve o trabalho interrompido, vem o Cuca, campeão de tudo, pausa o trabalho dele e depois tem que retomar, não digo nem do zero, um pouco abaixo do zero, foram dados passos para trás.
Então, muito se fala sobre o dinheiro da tia Leila, né, sobre diversos pontos, sobre os craques que o Palmeiras tem. Na minha opinião, é manter um bom treinador que já passou por crise. O Abel já foi duramente criticado pela torcida, mesmo quando já havia conquistado a primeira Copa Libertadores da América. Quando perde para o Galo aqui no Mineirão, de 2-0 no Campeonato Brasileiro de 2021, que te dá aquela arrancada para o título, a gente assume a liderança, o Abel naquele momento estava extremamente pressionado. E se tem um time que fritava técnico no Brasil, esse time era o Palmeiras. Mesmo os bons, mesmo na boa fase, é o que fazia a turma do amendoim lá no Palmeiras. Mas agora os caras acharam um técnico bom, conseguiram passar pelos momentos de turbulência, não falo momento ruim, mas os momentos de turbulência, mantendo o treinador, reposições raras e, quando necessário, para elenco, boas vendas, muito dinheiro de televisão entrando, muito dinheiro de premiação. É um projeto que só será interrompido, só não vai rolar taças quando acontecer tragédias no Palmeiras, uma derrota no mata-mata, falha do escanteio, goleiro, só essas coisas que realmente podem parar esse projeto fantástico do Palmeiras, que a questão de endividamento, como é que chama que menino do Globo Esporte que fez, mostra que é uma situação extremamente controlada lá nos nossos amigos paulistas. Bom, falando sobre o time do Atlético agora, e envolve também o time do Palmeiras, o bom time do Palmeiras e as boas peças que ele tem, como por exemplo Gustavo Scarpa e Dudu. Essa era a missão de um jovem da base que subiu para o profissional esse ano, parar um monte de craques vindo o tempo todo, que é mais substituindo um lateral que provavelmente estará na Copa do Mundo, apesar de não ter feito bons jogos ultimamente. Quem são essas pessoas? Guilherme Arana, obviamente, o lateral de seleção, e Rubens, que o Cuca não conhecia tanto assim, ou talvez tenha conhecido para valer nos jogos em que assistiu da casa dele, lá em Curitiba, do lado da padaria, assistindo os jogos do tão ruim Antônio Mohamed. E o Antônio Mohamed merece todos os créditos por ter confiado no Rubens e no momento de decisão, que é a Caldense no Campeonato Mineiro, ali naquela sequência de Caldense. Já tinha jogado, mas é ali realmente que ele aparece com a autoridade, com uma postura, com personalidade, essa é a palavra que eu estava querendo, com personalidade, vai bem e passa a ser utilizado em praticamente todos os jogos do Atlético praticamente. O Rubens ganhou seus minutinhos e titularidade em algumas partidas. Por isso, seria muito injusto, não só pela lesão em que o Dodô passou, o tempo de recuperação, só jogou uns minutinhos contra o Internacional, mas por tudo que o Rubens entregou, inclusive contra o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, seria muito injusto se não fosse o Rubens, que agora é papai, e o seu filho é em Valadares, meu filho é naquela região, compra uma telinha de pernilongo para ele, que a região é quente demais. E na época de chuva, não deixa a turma lá perto daquela ilha que alaga tudo. Grande abraço, Deus abençoe essa criança e traga muitas bênçãos na vida dela. Seria uma injustiça enorme com o Rubens. Contra o Palmeiras, ele anulou o Dudu lá no Campeonato Brasileiro, e foi muito legal a entrevista dele, muito honesto, muito direto, muito verdadeiro, que ele fala assim, eu tive a honra de marcar o Dudu hoje. Pô, quantas vezes você viu uma entrevista assim depois do jogo? O cara, ele foi frio durante o jogo, duro quando necessário, firme, né? E depois do jogo ele se derrete. Pô, eu tive a honra de jogar na Aliança agora, né? Eu já ia falar Parque Antártica, enfrentando um dos grandes jogadores desse país, e ele sabe naquele momento que ele foi bem. Um 0-0 em que ele vai muito bem, não lembro se eu falei que aqui no pós-jogo que ele foi o melhor em campo naquela ocasião. Uma partida em que os dois times foram extremamente covardes, foi um jogo muito pobre, muito ruim de se ver para quem esperava um grande jogo, já que foi o grande duelo da Libertadores de 2021 até a final, obviamente, em que aquele Galo e Palmeiras para o país pelos times que tem, e aí você fala, pô, vamos se encontrar de novo Galo e Palmeiras, e tinha sido um jogo muito xoxo. Problema dos outros caras, o Rubens ali ganhou ponto demais. Eu lembro que o jogo seguinte também do Rubens foi muito firme,
E hoje, novamente, marcando Scarpa, marcando Dudu. O cara deu bica quando... O cara teve uma bola que vem assim e ele... Eu falo assim, meu filho, joga para lateral, ele pum, direciona a bola de cabeça para sair jogando. Na outra, se posiciona de forma, no lance seguinte, assim, de forma fantástica. Na outra, vem uma bola, uma pedrada, ele mata no peito e sai jogando. Aí eu virei pro Lauro Lopes, que estava comigo no gramado, falei, tem personalidade, tem bola, o menino. Tem uma outra que ele matou também assim, levantou. Eu gosto, sabe? Quando o cara já sai da categoria de base, assim, matou uma bola difícil, igual um suricate, levantou o pescoço assim já, procurando. O jogo não tava... Isso com o jogador do Palmeiras perto ali. Não tava afobado. Jogador, treinador de base tem que ensinar esses meninos a levantar a cabeça. Não pode ser cataguimba, não pode jogar de pescocinho direcionado para o chão de maneira nenhuma. Rubens, parabéns mais uma vez pela partida dessa noite no Mineirão. Missão dura que você recebeu e fez um bom jogo. Era um jogo para virar a chave. Eu estava comparando a esse jogo e, gente, eu estava extremamente tranquilo para esse jogo. Quem assiste o Esporte, eu falei 3 a 0 lá e falei, não estou preocupado. O Galo fez 2 a 0, eu falei, pronto, é isso. Qual foi o discurso para justificar a minha confiança? É uma confiança que esses caras me deram, de que o Jair joga muita bola, de que o Keno joga bola, de que o Hulk joga muita bola, de que o Alan, de que se for preciso utilizar o banco de reservas, o Rubens joga muita bola, o Zarate voltando joga bola demais. Estava extremamente confiante e comparava essa partida àquele jogo contra o Internacional em 2021, em que a gente sai para o Palmeiras, né, com erros individuais, e que no jogo seguinte está um 0 a 0, 0 a 0, 0 a 0, 0 a 0. Cuca chama o Keno no banco de reserva. Eu falei, nossa, aquele Keno que tá mal, que jogou nada no primeiro semestre. O Keno faz o gol, tem um segundo semestre fantástico. O Cuca destaca na coletiva a importância da vitória naquele jogo que era para levantar a cabeça, pegar confiança, ganhar moral. Hoje eu estava comparando a esse jogo. E quando abre 2 a 0, eu falei, jogo da confiança, jogo da moral, jogo para virar a chave. Que balde de água fria, que sentimento ruim que é. E aí, conversando com a Marina Ponza, que joga Pokémon GO comigo também no estacionamento do Mineirão, a gente estava discutindo sobre dinâmica do jogo. Acho que foi com ela, com a turma que estava formando ali no estacionamento do Mineirão. Se fosse o Palmeiras fazendo 2 a 0 no começo e o Galo chegando ao empate, talvez a gente chegasse, é o empate que garantiu a nossa classificação, talvez a gente tivesse... Como é que é o resultado no futebol? O Galo fazer 2 a 0 e tomar o 2 a 2, foi que balde de água fria. Se fosse o Galo fazendo um 2 a 2 depois de tomar um 2 a 0, era o poder de reação, é um resultado que permitiu a gente sonhar com a classificação lá em São Paulo, de qualquer jeito, principalmente por ser um gol finalzinho e por outras situações que envolvem traumas do passado, que eu vou falar já. Mas era realmente um jogo para virar a chave. E, eu não sei se é o Cuca, cara, que chegou no Atlético. Eu tô um cara mais light, porque vocês que assistem sempre o pós-jogo aqui sabem que eu tava meio nervoso. Mas tomou 3 a 0 pro Inter, eu falei, tá, vamos esperar. A vaca já foi pro brejo, vamos esperar até o fim do jogo. E quem assistiu o último pós-jogo sabe que eu falei, olha, já mostrou um poder de reação que a gente não tinha. A gente fez o goleiro adversário ser o melhor em campo de tanto que ele trabalhou. E aí, hoje, e a derrota de 3 a 0. Gente, eu saí mais calmo daquele jogo do que em muita vitória com o time do Antônio Mohamed. Tinha vitória do Antônio Mohamed que eu falava assim, nossa, ganhou, mas me deixou preocupado esse jogo hoje. Tomou 3 a 0 do Inter, depois dos 30 minutos do primeiro tempo, eu falei, opa, já tô vendo característica de evolução. Já tô vendo. Veio os 2 a 0 com o Palmeiras, eu falei, impressionante o tanto de coisa que a gente corrigiu aqui, mas depois a gente repetiu alguns erros que vinham sendo cometidos nos últimos meses. E a gente vai citar alguns deles agora, mas vejo ainda pontos de evolução em relação àquele Galo que a gente estava vendo nos últimos meses. Primeiro ponto que a gente vai ver no time do Cuca, quando tiver Cuca aqui no Atlético, é a volta da amplitude, é a volta de 2 jogadores abertos. E é uma característica de alguns jogadores trabalharem assim.
Eu entendi que hoje, vez ou outra, o Rubens, ele ia segurar o Rubens um pouco mais, porque provavelmente o Abel falou, olha, tem um moleque aqui que jogou bem com a gente no Aliança, mas é um menino da base que tá com a bomba nas quartas da Libertadores, ele tá tendo que encarar, vamos jogar em cima dele. Então, imaginei que ele fosse segurar o Rubens, mas a gente soube acionar muito bem o Keno pelo lado esquerdo, e esses dois jogadores abertos é a forma que o Cuca gosta de jogar. Se tivesse o Alan na vaga do Otávio hoje, ia pegar a bola e lançar a bola na diagonal em contra-ataque em todas as vezes que o Palmeiras veio, com certeza. O Everson ia acionar o Ademir e o Keno com certeza. Mas só o ano passado jogou o Hulk e o Diego Costa. Se você lembra bem, todas as vezes ou tinha o Hulk ou tinha o Diego Costa, mesmo com os jogadores que não tem essa característica, como um Keno, por exemplo, um Ademir, que é o jogador mais levinho, que corre pelos lados do campo, era a forma do Galo jogar. Mudou um pouquinho? Mudou, mas o Cuca ama esse estilo de jogo com os dois abertos. 2011, quando ele chegou aqui no Atlético, não dava para fazer isso porque era André Bebezão com Magno Alves, aí depois entrava o Cambalhota, depois entrava o Berola e o Daniel Carvalho ficava mais por dentro. Já em 2012, ele projeta o time dele para jogar assim. Ele vai arrastando o Campeonato Mineiro, vai fazendo as mudanças e por fim vira aquela formação que a gente conheceu demais, que era o Bernard, a função Danilinho. Pô, se você não é moleque, se você não tá cheio de espinha na cara, você vai lembrar da função Danilinho, que depois ficou com o Ronaldo no centro do campo. O Danilinho foi substituído por Tardelli. A diferença é que Tardelli e Bernard, eles alternavam os lados vez ou outra, o que não é de acontecer, você não vê tanto assim, com o Keno pelo lado esquerdo, fixo ali praticamente. E quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que em alguns vídeos para trás aí eu pedi que existisse uma movimentação maior. Porém, o Keno, que é dessa, fica pelo lado esquerdo, o Ademir na canhotinha pelo lado esquerdo. Eu queria que existisse uma possibilidade de troca, mas se é onde o Keno se sente confortável, o professor do lado de lá, eu te garanto que eu vou render menos. Tá bom, deixa ali, mas você pode ter certeza que essa é a ideia que o Cuca vai manter até o final do ano, a não ser que apareça alguém que fale, que bata na mesa e fala, Cuca, não tem essa característica aqui, mas posso te oferecer algo que vai compensar muito mais. E aí nós voltamos numa linha do tempo, inevitavelmente o tempo todo para 2021, quando o Atlético fecha um pré-contrato com o Ademir e o Cuca fica todo arrepiado, porque o cara que estava mandando ver, se destacando e chamando a atenção do futebol brasileiro, de clubes como São Paulo, Flamengo, o Atlético confirma que ele estará em 2022. O Cuca fala, olha, sem dúvida nenhuma, vai ser Keno, Ademir e Hulk. Eu tenho certeza disso. O Cuca tinha suas diferenças ali com o Savarino, então será o Ademir. Talvez, se o Cuca tivesse permanecido e não tivéssemos a era Antônio Mohamed, o Ademir já tivesse perdido a vaga com o Cuca. Bom, se tivesse jogado o que jogou no começo do ano, certamente já teria perdido, porque o Ademir não convenceu ainda o torcedor atleticano de que merece a titularidade nas quartas da Libertadores. Muito dedicado, a gente sabe que ele quer acertar, mas na prática entregando números frios, como diria Leverkusen, que eu preciso de números, o Ademir já tivesse perdido a vaga. But o que era de se esperar está acontecendo, o que a gente imaginava dele apostar no Ademir e apostar também no Nathan Silva. Eram duas, e sentar o Nath Fernandes também. O que a gente imaginava que o Cuca faria, ele chegou bancando. Hoje no Alterosa Sport, pedi o Vargas, por característica de ter um cara para jogar aberto ali, pensando naquele Vargas decisivo, intenso, ligado no jogo, e por saber que até então eu que fui o cara que mais brigou. Você já viu alguém mais puxar saco do Fumacinho do que eu estava empolgado com o Ademir quando ele chegou aqui no Galo? Então eu, o puxa-saco, o defensor do Ademir, já pensei nessa situação de que, olha, é melhor o Vargas, mesmo que não seja tão agudo, tão objetivo, tão de linha de fundo como o Ademir, but pela sequência desse primeiro semestre, eu não iria com o Ademir de titular
nessa partida. E se não aumentar o rendimento, se não aumentar o poder de finalização, a eficácia na finalização, é questão de tempo, Ademir, para você perder a vaga de titular com o Alex Stival, que adora o seu jeito de jogar, que adora a sua característica, mas você precisa entregar um pouco mais, assim como o Jair. Porque o Cuca, quando chegou no Atlético, ele, acho que já acontece aqui, ele falava assim: não, Jair, ontem eu estava assistindo no Premier, estava passando um jogo que você não foi muito bem, você fez assim, o Jair estava com a pulga atrás da orelha, porque ele já teve que convencer o Sampaoli de que ele iria para o banco de reservas com o Cuca. Então o Jair confidenciou para algumas pessoas que, olha, tá achando que o professor aqui vai voltar para me deixar no banco. Durante a temporada, assim como foi com o Rodrigo Santana, com o que começou 2019, Oswaldo Oliveira, com o Rodrigo, não, Oswaldo Oliveira foi 2018, assim como foi com o Levi Coupe, com o Rodrigo Santana, com o Sampaoli, com o Dudamel, o Jair se garante em campo e tem futebol para mostrar. E quando a gente listava algumas coisas, alguns jogadores que o Cuca precisava resgatar, a gente falava do Jair, que foi irreconhecível em algumas partidas. E o Jair hoje já sobe degraus, né? Naquele lance que sofre o pênalti, por exemplo, essa triangulação, um Jair que pisa na área, um Jair que está quase na linha de fundo, um Jair que chega para cabecear, a gente não via mais. A bola ia para o ataque, o Mariano, o Hulk ali para trabalhar de movimentação no ataque, cadê o Jair? O adversário pegava a bola, corria no contra-ataque, eu falava, cadê o Jair? E hoje teve lances desses capitais que foram pelo lado direito do ataque atleticano. Eu estou falando por enquanto de ataque. Tá o Jair pisando na área. E teve um lance em que o Ken, não sei se originou o gol nesse momento, mas o Ken está pelo lado esquerdo. Ele aciona o Jair. Eu falei, não, deve ser o Zaratio, não é possível. É o Jair que está perto do seu ponto esquerdo ali, acionando e penetrando na defesa adversária, pisando na área. E aí teve um lance em que ele aparece como opção, ele não recebe a bola, mas quando é preciso matar a jogada do Palmeiras, é o Jair quem mata. Então no ataque eu falei, opa, olha o Jair ali. Defensivamente eu falei, o Jair aí. Então já começa a aparecer um Jair no meio campo que estava nas caixinhas de leite com a foto procura-se. Mérito do treinador que vai recuperando. Pode ser uma passação de pano mítica, histórica que eu estou fazendo depois desses jogos do Inter e do Palmeiras. Mas e já vou dar uma cornetadinha no Cuca já. Calma, professor. Mas já vejo característica aí de um treinador começando a recuperar. Vamos lá. Você que está na sua casa, deita no divã, fecha os olhos agora assim em direção ao teto e fala, antes de ir para o departamento médico, o Zaratio estava jogando bola? O Zaratio não estava jogando bola. Tanto que, ao falar sobre peças que estavam sendo desvalorizadas, eu citei Matias Zaratio mesmo com ele voltando do departamento médico. O Zaratio hoje mostrou que é um outro meio-campo atleticano. Um cara que está por dentro, que se conecta com a volância, que pode se aproximar da defesa para receber a bola, que pisa na área, que está perto do ataque, que aciona o Keno, que aciona o Ademir, que aciona o Hulk, e quando o adversário pega na bola, lenha, pedrada na vidraça, ferro na boneca e pedrada na vidraça, meu amigo. Pumba! Sem querer, não sei como é que fala sem querer em espanhol, perdão, professor. Tunda no Palmeiras de novo, matando a jogada lá em cima. Matias Zaratio. Tum. Cansou, mas mudou o meio-campo atleticano. E é por isso que o Cuca falou assim, descansa, meu filho, não vai para Porto Alegre que tá frio pra caramba lá, fica em Belo Horizonte, toma os mates aqui para você se recuperar, ficar 100%, porque com o Palmeiras eu preciso de você, porque você muda o meu meio-campo, você oxigena o meu meio-campo, o meu meio-campo é outro com você, Matias Zaratio. E Nath, você joga muita bola, mas com todas as peças à disposição, para não ficar em cima do muro, falei aqui no Camisa 12, meu meio campo seria Zaratio, Keno, Hulk e um jogador aberto, que no caso você
eu tomei pé da vida com o Vargas hoje, mas colocaria o Vargas para começar a discutir. Porque eu não posso votar no Pedrinho, no Pavão e no Kardec. Estão chegando agora, vão ter que ganhar, não pode ganhar no nome, tem que ganhar no futebol. Então, seria a minha formação sem o Nath Fernandes. E hoje mostrou que o Zarate, que ele entrega muito, que ele muda o meio-campo atleticano. E a gente ficou tão dependente de você nessa música maravilhosa de Sou Tão Dependente de Você. De quem que eu tô falando? Zaratio e Keno. Só que a bateria dessa câmera dura meia hora, então eu preciso fazer o corte agora e eu volto já já. Tava com 26 minutos ainda, mas para garantir, para não ficar, perder o foco, eu preferi cortar. Não, espero que não tenha desfocado aqui a imagem, porque o tripé caiu a hora que eu fui mexer ali. Continuando, caiu o ritmo do Keno e do Zaratio, dois jogadores que ficaram muito tempo no departamento médico. É normal que eles não estejam nesse momento da temporada no nível físico dos demais companheiros, mas à medida que foi caindo o ritmo do Matias Zaratio e do Keno, o time do Atlético foi pregando. O Keno já tinha puxado a perna e eu comentei com o Lauro Lopes assim, nossa, o Zaratio está muito cansado, cara, o Keno está muito cansado. E quanto mais eles estão cansando, mais nosso ritmo está caindo. E os dois que estavam no departamento médico, que a gente chorava, tinha choro e ranger de dentes porque eles não voltavam do departamento médico, a partir do momento que eles saíram do jogo, morreu a eficácia de chegar na meta adversária, aquela eficácia de trabalhar a bola, de parar o time do Palmeiras, de assustar o time do Palmeiras, de segurar as peças do time do Palmeiras, morreu. Então eu associo a essa subida, esse momento em que o Atlético funcionou, principalmente, não estou colocando tudo nas costas dele, já citei o Jair aqui, já falei da grande partida do Rubens, mas principalmente a Matias Zaratio e a Keno, que quem assistiu ao Terror do Esporte hoje sabe que eu fui lá no telão e falei, esse cara aqui, ó, Kenaldinho, esse cara faz o ataque funcionar. Ô Keno, era só acertar o pezinho. Ô Ademir, era só acertar o pezinho e pronto. A gente hoje estava com 4-2, pelo menos, ia mudar o jogo, ia ser pelo menos uns 4-1, tranquilos. Mas Keno, o seu drible, o seu 1 contra 1, aquilo que eu falo que ser o eixo do seu corpo é em direção à meta adversária, o time do Atlético é muito mais eficaz, é muito mais direto com o Zaratio e Keno em campo. Não é aquele jogo que, usando um termo que o Gão fala no Transporte, modorrento. Não é aquele ataque anêmico. Não é um ataque que está perdido no GPS, que fica rodando o quarteirão e não consegue objetivo, não consegue ser objetivo, não consegue trabalhar a bola, tá todo mundo estático em campo. Eu toco para você, continuo parado aqui, e toco para lá e continuo parado aqui. O Keno deu no Jair, passou, recebeu, devolveu no Arana, o Arana devolveu Rubens. O Rubens devolveu dentro da área, acionou, foi pro lado direito, o Mariano dominou, ó o Jair entrando na área, aciona o Jair, ó o Jair cruzando na área. Time mais eficaz, mais objetivo. E, na minha opinião, tem uma... Olha aqui a caixa de comentários aqui embaixo, ó. Tem pouco comentário. Porque você não comentou ainda. Todo o assunto aqui você tem que usar e abusar dessa caixa de comentários aqui. Eu acho que hoje eu não vou conseguir acompanhar a caixa de comentários, não. Teve um cara que comentou no último pós-jogo. Comentar para quê? O Fael nem deve ler, eu fiz questão de colocar um coraçãozinho lá no comentário dele, porque naquele jogo eu consegui ler. Hoje eu acho que não, eu preciso dormir de tarde, 2 horinhas, pelo menos, não vai ter jeito. Enfim, vou aproveitar e falar com vocês. Vai ter Cachorrada Podcast, dia 23, com a turma dos Cenas Lamentáveis, dia 1 com o Fio, guitarrista do CPM 22, e dia 5 de setembro com o Lincoln. A gente está definindo outras datas e já tem muito Cachorrada Podcast com mais novidades para você. Enfim, falei de Keno, falei de Zaratio, agora vamos voltar para o divã do psicólogo? Coloca a sua cabecinha igual eu falei, olha para o teto, respira. Hoje no Mineirão você viveu traumas do passado terríveis. Viveu. A hora que a bola ia no Nathan Silva ali, você chuta, filho, chuta pro mato, ai. A hora que o Atlético começou a perder gol, você falou, eu já vi esse filme antes.
E no fim, a hora que o Palmeiras fez 2-1, que o Atlético foi morrendo em campo, você falou, eu sei o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer e vai ser nos acréscimos. Gatilhos emocionais, gatilhos péssimos. A boca secou só de lembrar dessa questão, porque são lembranças que a gente não associa só a 2021. Quem me dera se fosse só 2021. Mas são lembranças péssimas do passado, em que o Atlético tropeça nas próprias pernas. Se a gente voltar no tempo, só existiu o Serra Dourado porque o Atlético tropeçou antes. Não precisava ter aquele jogo, não. Aí você vai lembrar de 96, a Portuguesa no Mineirão. Aí em 99 estava ganhando de 3 no Mineirão, gol com 15 segundos do Guilherme, o Atlético se complica, o Kleber toma um gol do meio da rua. 2001, São Caetano. Não podia, bico pra frente, enquanto tá melhor no jogo, define, decide. Agora, vai! Em 2012, 42 pontos no primeiro turno, como é que perde um título desse? Se complica, Atlético, não ganhou nenhuma fora de casa, foi ganhando o Botafogo lá na última rodada. Nenhuma vitória. Você se complica, Atlético. Até na Libertadores que você ganhou, você tentou se complicar. Até na Copa do Brasil você tentou se complicar. Porque não precisava, não tem que ser sofrido, Atlético. Não tem. Pô, jogue isso, Atlético. Você se complica, você gera crise para você mesmo, Atlético. Sampaoli, pra que um almoço, um jantar, Sampaoli? Você se complica. É a hora que o Palmeiras pegou a bola e foi em direção ao gol, fica passando esses fantasmas que atormentam, que infernizam. E eu sabia o que ia acontecer. Eu sabia, você também sabia. Você falou na sua casa, tem certeza. Enfim, uma coisa, mais um ponto positivo. A gente estava matando todas, ó, mudou de repente, me escureceu, ficou um monte de pontinho brilhante aqui, ó, tava forçando o sangue aqui à vista. A gente estava matando todas as jogadas no campo adversário e principalmente fazendo um rodízio. O Mariano dando lenhada lá em cima, ombrinho nas costas, escanteio, bola caiu no pé do Palmeiras, Júnior Alonso matava lá em cima, Nathan Silva lá em cima. O Atlético do Antônio Mohamed estava um time extremamente simpático, cordial, gentil, cavalheiro. Por favor, pode adentrar no meu campo de jogo. E quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu falava o quê? Vamos matar essa jogada lá em cima. Falei no último. Ou não foi no Alterosa Sport? Falei, não foi de pós-jogo. O ataque precisa começar a mastigar essa marcação. Foi no pós-jogo, lembrei. Marcação, falei, não é volante e defesa, é mastigar lá em cima. O Atlético hoje deu lenhada lá em cima, matou jogada do Palmeiras lá em cima. Eu estou falando dos 70 minutos em que nós fomos bem. O Palmeiras decidiu em 2 bolas paradas, um escanteio, uma falta, os dois ali com bolas rebatidas e tal, mas com a bola rolando, que era o meu maior temor do time do Palmeiras, a gente matou a jogadinha lá em cima. Faltinha malandra. Faltinha que juiz, principalmente o estrangeiro, não costuma amarelar. Quando o Igor Rabelo entrou, eles passaram a apostar mais ainda do lado de lá. Confesso que ele é mais morfético, né? A canhotinha do Alonso ali, o Alonso é um lateral esquerdo, ele pode, às vezes joga quase como meia, né? É muito eficaz. Mas entrou o Rabelo pelo lado esquerdo, eles passaram a apostar um pouco mais por ali e o Rabelo fica difícil para ele convencer o Cuca a disputar a vaga com o Nathan Silva, porque ele entrou tendo que girar o corpo toda hora ali para jogada, ele tem o costume de jogar pelo lado direito. Enfim, a torcida pede nesse momento a titularidade do Rabelo. Eu já falei que futebol em breve eles vão estar pedindo, pode ser que eles estejam pedindo o Gemerson na vaga do Rabelo, mas nesse momento era o desejo da torcida do Galo a titularidade do Rabelo. E quem é fã de carteirinha do Camisa 12? Você levanta a mão na sua cabeça. Sou fã. O que eu tenho reclamado sempre aqui? Parte física do Atlético. Eu cito a patada que eu tomei do Levi Coupe. Eu falo do nosso poder de reação,
que não existe nos jogos, de um time que está cansado. Eu citei isso, eu lembro de cabeça do jogo do Tolima no Mineirão. Aí comentei com uma amiga, ele falou, não, hoje eu até entendo, é porque nos 70 minutos iniciais, esses caras acima de 30 anos correram igual menino. Então a gente pregou mesmo, mas é mais uma partida que a gente tem uma queda brusca do ritmo dos jogadores no fim da partida. Eu não estou falando de uma queda assim, eu estou falando de um gráfico assim, ó, pum, é bolsa de valores para parar. Circuit breaker que chama? Olha que pronúncia péssima, hein, Fael? É um gráfico que faz aqui, ó, pum, no chão, no talo. É uma tecla que eu venho batendo há algum tempo, mas hoje, mais uma vez, eu senti um Atlético arrastado dentro de campo. E, na minha opinião, o Cuca demorou a mexer. Ele chegou a chamar o Nacho, aí eu vi que o Nacho estava sem colete. Olhei, voltei o Nacho com colete, falei, professor, o Antônio Mohamed demorava a mexer. E é um banco que entrou o Nacho, o Vargas, o Allan Kardec. Entrou mais gente, hein? E hoje o Otávio e Rubens, porque ainda tinha o Arana e o Alan nesse elenco. Então, banco a gente tem. Eu acho que hoje a gente demorou a mexer de novo. Mais uma vez, duas características do Turquinho que o Cuquinha herdou. Sai desse corpo que não te pertence. Eu acho que o Cuca demorou a mexer com as peças que tinha em mãos e principalmente porque o Zarate, o Keno, a turma já estava pregada, a gente precisava oxigenar um pouco esse time do Galo. E quando estava 2-0, eu falei, escalação para o fim de semana, não, dá para manter o time titular, porque a gente está com uma boa vantagem. Agora, eu não sei responder para vocês qual escalação eu mandaria no fim de semana e qual seria a do Alianza. Eu vou deixar essa missão para vocês aqui na caixa de comentários. Claro que tem que ter uma conversa com os atletas, Dorzinha, como é que tá, foi bem, quer que poupa, fisiologia, preparador físico, ele tá fora e ponto final. A gente descansou o Zarate contra o Inter e jogou pra caramba dessa vez. Né? Outro cara que eu preciso falar que melhorou, que já não tava 4 jogos sem chutar no gol adversário, que já subiu demais hoje, o Hulk, mais um. Tem que apertar a mão do Cuca e falar, obrigado, professor, obrigado. Mas e aí, Cuca, o que a gente faz de escalação? Eu acho que nesse fim de semana ainda dá para manter todos os titulares que estiverem com total condição. Professor, eu me garanto, me escala no fim de semana e também na quarta-feira, que meu ritmo não vai cair. Mas essa bomba eu vou deixar para vocês. Beijo no coração. 3h21, glória a Deus. Muito obrigado por mais um dia de trabalho, meu Deus. Tamo junto, até a próxima. Uma quinta-feira abençoada para vocês. Entre aqui no site da KTO, faça o seu cadastro, utilize o cupom CAMISA12 e um bom dia para vocês aí. Tamo junto.